Ei, gente, bom dia de novo. Hoje, como eu falei ontem, nós vamos dar continuidade à segunda parte dos exercícios da apostila fornecida pela PMV. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi de ontem para hoje? Espero que bem. Vamos começar? Então, bem, a questão de número 7 pede para a gente representar, através de uma fração, este número decimal. Então, vamos ajudar aqui, vai nos ajudar muito a leitura deste número. Como é que eu leio esse número aqui? 1/10, porque eu tenho apenas uma casa decimal. Então, eu tenho 1/10. É assim que eu vou representar, do jeito que eu estou lendo. 1/10. Viu que legal? E simples e fácil? A questão de número 8 me dá algumas figuras geométricas e pede para eu representar, através de uma fração também, a parte que representa os triângulos. Então, eu peguei um todo e dividi em várias figuras geométricas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras geométricas. Então, o meu denominador é 8. Destas 8, todas são triângulos? Não. Então, nós vamos contar apenas as que são triângulos, que é as que me interessam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, de todas essas figuras que eu tenho, 7/8 representam os triângulos. A questão 9 trata-se de equivalência. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Equivalência são como duas coisas se equivalem. Se você observar o desenho, você consegue visualizar muito bem. Todos os dois aqui estão representando a metade. Os dois eu peguei a metade do meu inteiro. Só que neste caso aqui, eu dividi em duas partes e me apropriei de uma. Neste outro aqui, eu dividi em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu peguei apenas 3. Ou seja, 3 é a metade de 6. E aqui é a mesma coisa. 1 é a metade de 2. Então, em ambos os casos, eu peguei apenas a metade. Então, por isso que essas frações são equivalentes. Porque as duas frações equivalem à metade do inteiro. E na questão de número 10 é a mesma coisa, que é a parte de equivalência. Ele está informando, né? Sinal de igual significa informar que eles são iguais, que eles são equivalentes. Então, se eu dividir em 7 e pegar uma, equivale que eu dividi em 14 e peguei 2. Ou que eu dividi em 21 e peguei 3. E assim por diante. Então, para ficar mais fácil, a gente faz assim, ó. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 2, 2. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 4, 28. 1 vezes 4, 4. Ou seja, o mesmo número que eu multiplico no denominador, eu multiplico no numerador. Então, 1 vezes que número que vai me dar o 5? Vezes 5. Logo embaixo, a mesma coisa. 7 vezes 5, 35. Ou seja, 1/7 é equivalente a 5/35. Lembrando que quando passa de 10, nós utilizamos a palavra avos para representar a minha fração. A questão número 11 está perguntando quem é maior, 3/4 ou 3/8, e me dá essa reta aqui. Ele me dá esse segmento aqui de 0 até 1 e divide em 8 partes. Então, 1/8, que eu peguei as 8 e peguei uma, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Se você observar, a gente consegue ir pelo raciocínio. Ora, se eu dividir em 4, é um inteiro, eu tenho que lembrar que sempre eu estou falando do mesmo inteiro.
Eu não posso fazer nenhuma atividade se eu não estiver trabalhando com o mesmo inteiro. Então, se eu peguei o meu inteiro, dividi em 4 partes e peguei 3, é muito maior do que eu pegar o mesmo inteiro, dividir em 8 e pegar apenas quantas? 3. Ó, é igual o nosso caso aqui, ó, peguei até aqui. Agora, se eu pegasse esse mesmo inteiro que está aqui, que o inteiro é o mesmo, tá, gente? Só que agora eu vou dividir apenas em quantas partes? 4, ó. 4 partes. Só que eu vou pegar, ó, 3. Aqui, ó, quando eu pego os 3 de oitavo, olha só até onde vai. Então, claro que 3 quartos é maior que 3 oitavos. E, finalmente, a questão de número 12 pergunta pra gente qual é o melhor sinal que eu tenho que colocar aqui. Ora, eu tenho 2 inteiros, né? Este e esse. Nesse primeiro inteiro eu dividi em 7 partes e peguei 5. Ou seja, 5 sétimos. No segundo eu dividi também em 7, só que eu peguei apenas 4. Logo, qual dos dois eu peguei a maior quantidade? 5 sétimos ou 4 sétimos? Então, 5 sétimos. Então, 5 sétimos é maior que 4 sétimos. Só uma observaçãozinha. Muita gente às vezes fica com dúvida. Ah, professora, para que lado vai o sinal do maior e do menor? Eu sempre falo assim. A abertura do meu sinal, ela é sempre voltada para quem é maior. Ó, 5 sétimos, olha aqui, tá aberto para ele. 3 quartos, tá aberto para ele. Então, a abertura do meu sinal vai estar sempre voltada para o maior número, para a maior fração, ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.